Londres não dormia. Ela se escondia, porque quando ele estava solto, a noite não era escura. Ela observava. Mulheres entravam na neblina, e a neblina devolvia pedaços. Corpos abertos com cuidado demais. Órgãos removidos, como se houvesse método, como se houvesse tempo. Ele não corria, não deixava rastros, não falhava, sabia onde tocar, o que tirar, quando desaparecer. Isso não é o comportamento de um homem com pressa, é o comportamento de algo confortável no escuro. A polícia procurava um rosto, mas não se caça o que não quer ser visto. Não queria fama, não deixou confissão, não deixou identidade, porque assassinos querem ser lembrados. Parasitas, não. Parasitas apenas comem até não haver mais nada para comer. A pergunta nunca foi quem era. A pergunta é: quanto tempo um homem consegue resistir quando há algo sussurrando na escuridão de sua própria mente? Ano de 1888, em Whitechapel. Ele tinha 38 anos. Barbeiro, cirurgião, que fazia pequenos procedimentos. Vivia em quarto alugado na periferia de Whitechapel. Quarto escuro que cheirava a mofo e desespero. Quarto que era seu inteiro universo, porque mundo exterior não o reconhecia como pessoa. Trabalho o mantinha ocupado. Cortava cabelo de homens que não o viam. Realizava pequenas cirurgias em corpos que o tratavam como ferramenta. Dormia, acordava, repetia. Vida era rotina vazia, sem relacionamentos, sem amigos, sem nada que o conectasse a outros seres humanos. Apenas trabalho e solidão. E então começou a ouvir. Não era som de rua, não era barulho de Whitechapel que sempre existiu. Era dentro da mente, dentro do espaço entre pensamentos conscientes e inconsciência do sono. Voz que sussurrava, voz que era quase sua voz, mas não completamente. Voz que conhecia todos os seus pensamentos, porque habitava lugar onde ele os guardava. Voz que começava fraca, mas crescia noite após noite. Sussurrava sobre coisas que ele nunca teria coragem de falar. Sussurrava sobre desejos que havia enterrado tão fundo que nem sabia que existiam. Sussurrava sobre o que as mãos dele poderiam fazer se simplesmente deixasse. Tentou ignorar. Tentou trabalhar durante o dia, como se nada estivesse mudando. Tentou dormir sem ouvir, mas voz permanecia. Permanecia à noite. Permanecia em momentos de fraqueza. Permanecia e crescia a cada semana que passava. Semanas se tornaram meses. Voz aprendeu sua linguagem completamente. Aprendeu como ele pensava. Aprendeu seus medos. Aprendeu seus desejos. Aprendeu quando era mais fraco em noites quando bebia. Momentos quando o cansaço o domava. Segundos quando a solidão era tão intensa que parecia ter peso físico. E começou a sussurrar usando exatamente sua voz. Usando seus pensamentos, usando sua própria mente contra ele. Sussurrava que era invisível, sussurrava a verdade, porque era verdade. Ninguém o notava, ninguém o via, ninguém se importava. Sussurrava que ninguém procuraria. Sussurrava a verdade, porque London tinha milhares de mulheres que desapareciam, sem que ninguém procurasse. Mulheres de rua, prostitutas, mulheres que o mundo havia descartado. Sussurrava que ele merecia mais. Sussurrava que havia coisas que podia tomar. Sussurrava que mãos dele tinham conhecimento que outras mãos não tinham. Conhecimento de cirurgião, conhecimento de anatomia, conhecimento de como abrir corpos sem deixar vestígios óbvios. Resistência dele enfraqueceu lentamente. Porque como você resiste à voz que é sua própria voz? Como você diz não a pensamentos que soam como seus próprios desejos? Começou a fazer pequenas coisas, observar mulheres nas ruas de Whitechapel, seguir durante algumas ruas, estar em lugar onde não deveria estar, coisas que não eram crimes ainda, mas que alimentavam voz. E cada coisa que fazia, voz crescia, voz se tornava mais clara, voz se tornava mais exigente, voz começava a sussurrar que era a hora, que tinha esperado o suficiente, que conhecimento dentro das mãos dele precisava ser usado. Agosto de 1888, Martha Tabram, mulher que viveu na rua, mulher que vendia corpo por pão, mulher que ninguém procuraria,
quando desaparecesse. Mulher perfeita, porque sua morte seria apenas mais estatística em Whitechapel. Ele a viu, voz sussurrou, ele a aproximou. Voz sussurrou mais, ele a levou para lugar escondido. Voz cessou de sussurrar e simplesmente começou a dirigir. E corpo dele obedeceu. 39 ferimentos. Médicos descreveram precisão que era cirúrgica. Descreveram conhecimento de anatomia que era impossível para criminoso comum. Descreveram que alguém havia aberto o corpo com cuidado calculado. Quando terminou, ele acordou. Acordou coberto de sangue que não lembrava ter posto ali. Acordou em horror completo. Acordou compreendendo que havia feito aquilo, que corpo dele havia feito aquilo, que mãos dele tinham feito. Correu. Escondeu-se. Esperou ser preso. Polícia procurou. Procurou por dias. Procurou por semanas. Não encontrou, porque era invisível. Porque ninguém conhecia seu rosto. Porque ninguém havia o visto claramente o suficiente para descrever. Voz sussurrou. Você se safou. Ninguém vem. Ninguém sabe que foi você. Ninguém se importa com mulher morta em Whitechapel. E resistência dele simplesmente desabou. Porque verdade era simples. Mundo não ouvia. Mundo não se importava. Mundo havia deixado ele tão completamente invisível que poderia desaparecer e ninguém notaria. Poderia matar e ninguém procuraria. Poderia fazer qualquer coisa e seria apenas mais horror em bairro que era todo horror. Então parou de resistir. Parou de lutar contra a voz. Parou de separar sua vontade de vontade que sussurrava. Parou de fingir que havia diferença entre o que era ele e o que era Parasita. Porque naquele ponto, Parasita havia comido tanto que remover seria morte. Remover significaria tirar partes de si que havia se integrado completamente. Remover significaria destruir a si mesmo. Então, aceitou. Outubro, 2 mulheres. Liz Stride, Catherine Eddowes. Noites de lua cheia. Noites de neblina espessa. Noites onde voz não apenas sussurrava, dirigia, onde corpo dele se movia com eficiência que transcendia qualquer homem, onde conhecimento de anatomia era aplicado com precisão, que era além de humano, porque naquele ponto, Voz havia aprendido completamente. Voz havia estudado padrões de morte. Voz havia explorado limites de corpo. Voz havia descoberto coisas sobre si mesma através de cada morte. E cada morte era mais rápida que a anterior, mais eficiente, mais calculada, porque Parasita estava amadurecendo. Parasita estava se tornando mais poderoso. Parasita estava aprendendo a usar o hospedeiro com eficiência cada vez maior. Novembro, última vítima. Mary Jane Kelly. Quartel fechado onde ninguém conseguia ouvir gritos, onde ninguém conseguia entrar para interromper, onde Voz teve horas para trabalhar, horas onde o corpo daquela mulher se tornou laboratório. Quando terminou, ele acordou em silêncio completo e compreendeu a verdade final. Não havia mais volta. Havia deixado o Parasita comer tanto que não havia mais nada restando dele. Havia deixado Voz crescer até que se tornar inseparável de si. Havia deixado coisa dentro dele tomar controle completamente. Fez a única coisa que homem moribundo consegue fazer quando sabe que vai morrer de qualquer forma. Fechou porta, selou acesso, recusou a deixar Voz usar corpo novamente, recusou a ser prisão aberta onde Parasita pudesse sair e encontrar novo hospedeiro. Virou câmara, virou prisão viva, virou cela onde Voz ficaria presa, mas incapaz de alcançar olhos, mãos, ouvidos que a permitissem agir. Voz rosnava, Voz sussurrava ameaças. Voz oferecia promessas de poder e liberação, mas homem permanecia fechado, permanecia recusando, permanecia em silêncio. Polícia procurou por semanas, por meses, por anos. Procurou por homem, procurou por criminoso, procurou por alguém que deixasse assinatura que pudesse ser identificada. Não encontrou, porque o homem que procuravam havia desaparecido. Havia se tornado casulo vazio que caminhava a rua. Havia se tornado ausência. Havia se tornado tão invisível que nem mesmo a polícia que o procurava conseguia vê-lo. Finalmente, o internaram. Instituição mental. Diagnóstico:
Loucura, sentença. Envelhecer em escuridão, aprisionado, longe de cidade, e lá dentro, sozinho novamente, mas desta vez verdadeiramente preso. Homem permaneceu lacrado, permaneceu em silêncio absoluto, permaneceu em recusa de deixar voz ter qualquer acesso, permaneceu em prisão consciente que era preferível à obliteração completa, porque conhecia a verdade. Se deixasse voz despertar novamente, voz não pararia até consumir completamente cada pedaço de si, até não restar nada, até estar totalmente vazio. Então escolheu prisão, envelheceu naquela instituição, morreu naquela instituição, levou o segredo para a sepultura, porque nunca poderia contar a verdade. Porque se contasse que havia sido recipiente de entidade que não era humana, ninguém acreditaria. Porque confessar seria apenas mais loucura, porque a verdade era tão impossível que apenas pareceria delírio de homem doente. Então, permaneceu em silêncio, permaneceu em vazio, permaneceu como casulo que recusava permitir que fosse preenchido novamente. A questão que fica é simples. Estava ele preso ou havia se tornado prisão? Estava vivo ou era apenas corpo que respirava, enquanto inteligência dentro dele lânguia em cativeiro permanente? Havia vencido ou havia apenas adiado, o que era inevitável, porque parasita não morre quando hospedeiro morre. Parasita apenas procura novo corpo, novamente solitária, novo homem que está sozinho o suficiente para deixar espaço para a voz crescer. E há muitos homens sozinhos, há muitas mentes que deixam espaço aberto, há muitos que escutam sussurro e não conseguem força de dizer não. Parasita aprendeu paciência, aprendeu que pode crescer lentamente, aprendeu que há sempre outro hospedeiro esperando. Então continua sussurrando em cidades, continua procurando mentes vazias, continua observando neblina que existe em toda parte onde há isolamento. E talvez, quando você estiver sozinho na escuridão, talvez sinta aquele sussurro, aquele que não é pensamento seu, mas soa exatamente como aquele que sussurra coisas que você nunca diria em voz alta. Naquele momento você será testado. Você dirá não, ou deixará a voz crescer. Conteúdo baseado em registros criminais de Londres de 1888. Investigações de Scotland Yard, documentadas em arquivos públicos. Testemunhos de vítimas e familiares. Relatórios de médicos legistas da época. Análise de padrões de 5 vítimas confirmadas: Martha Tabron, Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly.